Boa tarde, hoje é segunda-feira, dia 14 de dezembro, o ano é 2020, o tempo está bom e é claro que é sempre uma oportunidade, é sempre um prazer renomado nós estamos mais uma vez juntos com esse magistrado, o nosso juiz e também comandante da Marinha Mercante, Dr. Wesley Koller. Boa tarde, que prazer, que honra estar com Vossa Excelência. Muito obrigado, boa tarde, saúdo os nossos telespectadores, um grande abraço. Me sinto feliz em estar novamente aqui e acho que já podemos começar, não? Nós hoje vamos para o segundo episódio da família Koller na Marinha Mercante. Na vez anterior nós falamos sobre os Koller no Brasil, hoje nós vamos falar sobre este livro que está aí, os Koller, Navegadores do Hudson e da Amazônia. É o segundo livro da trilogia dos Koller. Nós falamos os Koller no Brasil, agora nós vamos falar sobre os Koller nos Estados Unidos e depois o nascimento da família na Inglaterra. Deste livro, nós vamos tirar exatamente a parte do comandante Charles Clerville Koller, meu bisavô, que criou a família aqui no Brasil. Então, podemos seguir já com a próxima foto. Esta é uma caderneta que pertenceu a ele, isso é uma joia da família. Ela estava nas mãos de Gerardo Koller, que foi o primeiro a ter a vontade de descobrir a família, descobrir a história da família. Pode trocar, por gentileza, pode passar para a próxima. Esta caderneta, aí está uma parte dela aberta. Essa caderneta tem 140 anos, é um modelo chamado Moleskine, que é bastante cara essa caderneta. Como meu bisavô tinha posses, ele usava essa caderneta. A prova é que essa é uma das partes mais afetadas que ela tem, mas está ilegível. Ora ele escrevia em português, ora ele escrevia em inglês, e há inclusive um registro do dia. O dia é 13 de abril de 1887, que ele deu 40 mil réis para a filha dele. 40 mil réis, uma coisa assim impressionante, a gente vai ver, calcular quanto é que era, né? Tá certo? Então nós vamos, a partir de agora, relembrar um pouco. Nós já vimos que o comandante Charles Clerville Koller chegou no Brasil, entrou numa pequena baía na cidade, povoado de Vigia, em Belém. De lá ele saiu com o navio, foi para Belém do Pará. Lá o navio encalhou perto do Igarapé das Almas ou Igarapé das Armas. Ele não conseguiu desencalhar o navio e resolveu comprar as terras ali próximas em volta, e lá ele fez um pier de atracação, uma oficina de reparo de navios, um local para guardar mercadorias, porque tinha embarque de pequenos barcos. Tudo isso e tudo que eu disser aqui está comprovado e registrado, nós temos fotos. Não há aqui nenhum aumento para tornar a coisa mais interessante, absolutamente, afirmo com toda a convicção. Isso são fatos tirados do livro, e o livro tem uma bibliografia extraordinária, como eu já disse aqui, um trabalho de pesquisa realmente. Bom, então, esse casco ainda está lá. Eu já tentei, junto ao comandante Menezes, meu colega de Petrobras, e junto à diretoria de hidrografia e navegação, e nós não conseguimos ainda localizar. Mas minha tia, irmã do meu pai, filha do primeiro Koller nascido no Brasil, disse: nós, quando crianças, nós costumávamos nadar em volta, em torno do casco sobrado. Então a gente ainda não descobriu que local é esse. A foto, por gentileza, a próxima. Aí, o comandante Charles Clerville Koller foi o primeiro oficial mercante, ou de navios mercantes a vapor, e capitão a percorrer regularmente toda a Amazônia. Tantas viagens ele fez que ele desenharam um mapa para ele, uma carta náutica, em pequenas dimensões, para registrar todos os portos pelos quais ele passou. Isto aí, que nós estamos vendo agora, é uma parte de uma folha de um jornal do estado do Pará, que no dia 21 de março de 1877 anunciou a venda do mapa. Que mapa é esse?
por gentileza, pode projetar próximo. É este mapa aí. Lado direito, lá no alto, começa Belém, e lado esquerdo, aqui embaixo, já é território peruano. Este trajeto aí eram 5.400 quilômetros. Ele fez isso tantas vezes que no Brasil ele ganhou o nome de Porto Charles, e no território peruano ele ganhou um porto, uma localidade, um atracadouro com o nome de Puerto Charles, tão conhecido que ele era. Quando ele estava se aproximando dos locais, ele tocava a sirene, a buzina do navio, né? O apito do navio, e as pessoas diziam: é o comandante chegando, vamos trocar mercadoria, vamos receber mercadoria. Então, esse momento hoje, esse episódio, é para falar sobre curiosidades da vida dele. O próximo mapa é um detalhe do que eu acabei de falar. Aquela seta azul ali em cima está apontando para Porto Charles, e a seta de baixo está apontando para Puerto Charles. Essa distância, que parece pequena, o Rio Amazonas, 5.400 quilômetros, é uma distância que você percorre do extremo norte do Brasil, pode voltar para mim, por gentileza, do extremo norte do Brasil até Buenos Aires. Ele fazia isso, ida e volta. A gente pode dizer, como o nosso historiador, o Carlos Collier, que sucedeu ao Gerardo Collier, você viu ali naquela caderneta, era a letra do Gerardo Collier dizendo: esta caderneta é a fonte de onde nós tiramos várias informações. Nós tiramos e continuamos tirando. Uma caderneta de 140 anos, a gente tem alguma dúvida, vai lá e volta. É impressionante. A família deu muita sorte. Então, retomando a questão do mapa, 5.400 quilômetros. Sai Belém, Breves, Santarém, Óbidos, Itacoatiara, sai pela Amazônia coberta de água de tudo que é forma. Ok? Agora, nesse período em que o Charles Clerville Collier esteve na Amazônia, ele teve contatos, todos registrados, com cientistas e religiosos que, a partir de 1859, quando ele se instalou mesmo na Amazônia e começou a trafegar, esses cientistas e religiosos iam lá para ver as riquezas da Amazônia, iam lá para fazer propaganda religiosa, para converter as pessoas às suas religiões, né? E também para identificar as riquezas amazônicas. Ele levava esse pessoal todo no barco. Para os membros da Marinha Mercante, agora, eu vou ler um trecho de um navio que ele comandou, o Marajó. Vejam só, o navio Marajó, orientado pelo farol do Goiabal, saiu da Baía de Guajará, da Baía de Marajó, passou por Breves e narra todo o trajeto dele. Chega no momento que ele diz assim: como não havia mais carne a bordo, carne fresca, né, a bordo, o comandante comprou um novilho em terra e o fez nadar para bordo, puxado por um bote a motor. Se deixasse o animal desgarrado, ele ia para outro lugar, né? Outra curiosidade, em 1871, um grande empresário paraense comprou um navio e deu o nome de Augusto, navio do exterior, construído no exterior. Dizem que, nós não temos informações de quanto, que o Charles Clerville Collier tinha uma participação no navio. Isso é muito comum em comandantes estrangeiros, especialmente gregos e tal. Então, ele ficou, e esse navio foi muito importante, ele como comandante desse navio. Esse navio tinha uma ótima velocidade para os padrões da época, 11 nós, capacidade para transportar 14.000 arrobas de carga e 100 passageiros. O Carlos, historiador nosso, acessou lista de passageiros. Em maio de 1881, eu destaquei uma aqui. Chega a Belém, procedente de Jurimáguas, no Peru, com uma carga enorme. Eu destaquei aqui, 101 fardos com chapéus do Chile, 1.320 litros de copaíba, aquele líquido, aquela seiva milagrosa, 22.460 quilos de pirarucu, o bacalhau da Amazônia, 4 mulas e 2 cavalos. Está lá no jornal A República. No dia 23 de julho de 1881, ele saiu para Iquitos, no Peru, e Escalas, com 22 tripulantes, 24 passageiros e um escravo. Vamos dizer o que é isso. 1881, a escravidão foi abolida em 1888, não se podia escravizar, mas os que estavam e eram escravos continuaram escravos até a abolição. Então, 7 anos antes, provavelmente uma família abastada
viajando para o Peru, levava consigo um escravo que nessas alturas já era quase da família, né? Outra coisa muito interessante que vai além das fronteiras brasileiras. A Guerra da Secessão nos Estados Unidos durou de 1861 a 1865 e o Abraham Lincoln foi o grande unificador do país. O Sul perdeu, porque era a parte escravagista, e eles perderam terra, perderam a mão de obra escrava e perderam direção. 3 milhões de americanos emigraram para outros países, Inglaterra, Canadá, Austrália, países do Caribe, e vieram 200 e poucos para o Brasil. Quando eles chegaram ao Brasil, com uma ou outra autoridade americana para escolher onde eles iam ficar, quem foi contratado para ser intérprete? Charles Clerville Collier. Quem foi contratado para ser o guia que conhecia como ninguém a Amazônia? Charles Clerville Collier. Escolheram um local de 60 léguas de lado, de comprimento, perto de Santarém, na confluência dos rios Tapajós e Curuá. Eles se estabeleceram, trouxeram toda a técnica de plantio e de extração de algodão, se instalaram e contribuíram muito para o Brasil. E o Brasil conseguiu que esses 200 viessem, porque criou um escritório em Nova York para trazê-los, oferecendo terras baratas e tal. E o comandante Charles Clerville Collier teve uma participação maravilhosa nisso, na instalação. Agora, sobre o processo de naturalização dele, ele conseguiu, com 38 anos, naturalização de brasileiro. Nós temos o requerimento dele ao imperador Dom Pedro II, assinado por ele, e os documentos do Ministério de Negócios Interiores do Império, tudo registrado com o nome dele lá. Enquanto ele estava no Brasil, como disse o nosso historiador Carlos Collier, ele estava em Nova York, estava aqui. Nova York, ele fez várias viagens para Nova York. Eu pensei aqui 2 ou 3. Ele voltou inúmeras vezes, uma delas o New York Times registrou que estava chegando do Brasil, cidadão americano, Charles Clerville Collier. Na outra, ele foi de Belém até Nova York numa escuna, um barquinho do tamanho de uma baleeira, uma escuna. Tem até o nome, Martha Bennett. Em outra, ele voltou com o meu avô, Charles Raymond Collier, que tinha feito o curso de engenheiro de máquinas lá. Eu já comentei sobre isso. A próxima, por gentileza, a foto. Este navio aí foi o navio que ele chegou nos Estados Unidos. Advance era um navio americano. Dá para ver ali os trabalhadores do cais do porto admirados com o tamanho do navio, olhando lá, admirado. Outro registro que eu gostaria de fazer é a família. O Carlos foi aos Estados Unidos, conversou com a família lá. E a família disse, ele só queria estar no mar, só queria estar viajando, só queria navegar. Um dia, ele entrou como clandestino no navio que ele não sabia para onde ia, com 12 anos de idade. Ainda não temos a história, se ele foi tirado antes do navio sair, ele vinha para a América do Sul no navio, ou se ele foi tirado só depois que ele chegou na América do Sul. Por quê? Porque ele estava habituado a viajar pelo Rio Hudson, onde os pais e os avós e a família construíam barcos, né? E o negócio dele era viajar. Agora uma informação triste, ele usava umas mangas de camisa, umas camisas de manga comprida brancas, passada a ferro, muito engomada, e aqui na época tinha um ângulo reto, passando no rosto, ele vazou o olho. Então ele teve que colocar um olho de vidro e ficou o resto da vida com o olho de vidro, um olho azul, que era a cor dos olhos dele. No dia 24 de fevereiro de 1894, Charles Clerville Collier faleceu em Belém aos 60 anos de idade. E ele deixou os 5 primeiros filhos da família que nasceram no Brasil. Eu vou dizer o nome de todos eles, meu avô e tios, avós e avós. Charles Raymond Collier, Ana Carlota Ferreira Collier, John Afonso Collier, Maria Idalina Ferreira Collier e Sofia Bela Ferreira Collier, todos maiores. Temos o nome do escrevente juramentado que atestou isso e tal. O jornal O Correio Paraense, em sua edição número 534, 25 de fevereiro, do dia seguinte, na primeira coluna da página 2, diz: faleceu ontem nesta capital o senhor Charles Collier, antigo comandante de vapores da nossa Marinha Mercante e atual proprietário da Eureka. A Eureka foi aquele grupo de casas e estaleiro que ele criou lá. Muito bem, foram 47 anos navegando na Amazônia. Na Amazônia, sem contar os que ele navegou no Hudson antes dele vir. Sem contar o início de vida dele no Rio Hudson. Eu gostaria de mostrar, por fim,
a foto dele. Aí está ele, Charles Clerville Collier. E eu agradeço a ele, muito obrigado, comandante Charles Clerville Collier. Corte, por gentileza, para mim, para a gente encerrar. God be with you. Muito obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigado, Tadeu. Você sabe como diminuir o custo de manutenção e de insumos de cada veículo da sua frota, como pneus, combustível e óleo? A Simples GPS sabe, pois somos especialistas na gestão e controle através do rastreamento veicular. Com nosso sistema de telemetria, você controla toda a utilização dos seus veículos. Se a rota planejada está correta, se o veículo está ligado ou desligado, se ele entrou ou saiu de áreas restritas, se houve corte de bateria, excesso de velocidade e muito mais. Aqui você recebe alerta de tudo o que quiser saber sobre seus veículos direto no seu WhatsApp. Ah, e por falar em saber de tudo, sabe aquelas planilhas enormes de controle? Com a Simples GPS, você não se preocupa mais. Nosso sistema irá lhe enviar periodicamente relatórios personalizados para a gestão de sua frota, com informações precisas e sintetizadas para sua tomada de decisão. Isso é o máximo. Simples GPS, simples como a vida deve ser. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu empreendimento. Conheça os produtos para você ter sucesso. Show da Tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Rádio Mais Alegria M1060. Programa Tadeu Soares é um show. Jornal Fixperto, chegando na Grande Florianópolis. O seu jornal. Ligue agora e boa sorte. 3372-8588. Você sabe como diminuir o custo de manutenção e de insumos de cada veículo da sua frota, como pneus, combustível e óleo? A Simples GPS sabe, pois somos especialistas na gestão e controle através do rastreamento veicular. Com nosso sistema de telemetria, você controla toda a utilização dos seus veículos. Se a rota planejada está correta, se o veículo está ligado ou desligado, se ele entrou ou saiu de áreas restritas, se houve corte de bateria, excesso de velocidade e muito mais. Aqui você recebe alerta de tudo o que quiser saber sobre seus veículos direto no seu WhatsApp. Ah, e por falar em saber de tudo, sabe aquelas planilhas enormes de controle? Com a Simples GPS, você não se preocupa mais. Nosso sistema irá lhe enviar periodicamente relatórios personalizados para a gestão de sua frota, com informações precisas e sintetizadas para sua tomada de decisão. Isso é o máximo. Simples GPS, simples como a vida deve ser. Olá, muito boa tarde. Voltamos ao vivo aqui na Primeira TV com o Show da Tarde. Agora eu vou conversar com o Robson, da TR Blend Hamburgueria. Robson, seja muito bem-vindo ao Show da Tarde. Boa tarde, primeiramente. Agradeço pelo convite de vocês. E Robson, queria que tu falasse um pouquinho da TR Blend. Como é que começou essa ideia, né? Você já trabalha com gastronomia há bastante tempo, você me falou, mas a TR Blend você começou agora, faz 2 meses, né? Sim, então, a história, vamos dizer assim, ela começa a partir
de quando eu comecei a trabalhar, faz uns 4 anos atrás. Eu conheci minha esposa num restaurante, ela era gerente, eu era um líder da cozinha. E dali, então, a gente pensou em criar o nosso próprio negócio. E criamos a TR Blend, onde a gente buscava ter um diferencial na qualidade, no atendimento, e buscando sempre a qualidade dos produtos, tendo fresco a nossa carne, tendo os hortifruti fresco, tudo com qualidade alto, né, no caso. É interessante quando a gente fala de hambúrguer, é quase uma unanimidade, né, que todo mundo gosta e há um tempo atrás não existiam as hamburguerias, né, a gente falava em cheeseburger, pensava num prato, uma refeição mais barata. E hoje em dia eu vejo que as hamburguerias elas surgiram com uma força muito grande, né? Porque tu agregar, que nem você falou, qualidade, né? A algo, um prato simples, mas que você pode ter muitas opções de diversificar esse prato. E eu vejo que a tua hamburgueria ela tem esse sentido, né? De trazer não só qualidade, mas muita diversidade também para oferecer para o cliente. Sim, eu busco sempre criar coisas que sejam, vamos dizer assim, diferentes para os clientes. Que a gente busque qualidade, criando desde o pão até o blend do hambúrguer, totalmente artesanal. A gente monta uma receita, busca sempre melhorar ela, transformando aquele hambúrguer num prato, como se fosse um prato teu dentro de casa, assim, uma receita pronta para ti, no caso, né? E uma coisa legal também, conversando contigo, Robson, que eu acho muito interessante, é que quando a gente fala em hambúrguer, a gente pensa em carnes, né? E eu sei que tu tem uma receita super especial aí de frango, que é algo interessante e inovador, né? Porque normalmente quando a gente pensa em hambúrguer de frango, pensa aquele negócio meio seco. E você fala que a tua receita ela é bem diferenciada por conta disso, né? Sim, a nossa receita a gente busca deixar... Geralmente os hambúrgueres de frango eles vêm mais seco, né? Então muitas hamburguerias não optam pelo hambúrguer de frango por ele ser seco. A gente busca ter mais tempero nele e deixar ele mais molhadinho. E ainda mais ele é recheado com catupiry, onde que traz um diferencial para o hambúrguer, né? E frango e catupiry combinam bem, né? E outra coisa que eu queria te perguntar, porque cada vez mais, né, a gente vê o pessoal buscando uma alimentação mais saudável e tudo mais, e claro, daí vai da qualidade do hambúrguer, da qualidade do pão e tudo mais. Mas além disso, tem uma turma que nem eu que não come carne, né? Tu tem ainda uma opção para isso, né? Sim, tem uma opção vegetariana e vegana, onde a gente traz ela com grão de bico e abóbora, que também é bem diferente, assim, e tendo nossos temperos também que são especiais, né? E sabe que eu te comentava, né, que eu gosto muito de hambúrguer e desde que eu comecei a não comer mais carne, eu evitava muito essa refeição, né? Até descobrir essas opções e eu tinha um preconceito de que o hambúrguer sem a carne não era hambúrguer. E esse meu preconceito ele caiu por terra, porque na primeira vez que eu provei um hambúrguer com grão de bico, cara, porque todos os temperos que você coloca ali, toda aquela mistura, isso faz toda a diferença. Então, é uma opção saudável para quem busca, para quem, nem você falou, é vegano ou vegetariano, que possa se alimentar dessa alternativa também com muito sabor, né? Sim, o hambúrguer em si também, ele, além de ser o hambúrguer vegetariano, a gente traz também os molhos, né? Que tem que ter um molho vegetariano para acompanhar aquele hambúrguer maravilhoso, que tu tem tantas opções quanto feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, arroz tu pode utilizar também. Tu tem uma variedade de opções para tu poder criar esse teu vegetariano, né? Tá, e hoje a TR Blend ela trabalha com entregas. Esse é o teu negócio. Isso. E vocês estão trabalhando hoje em São José e Biguaçu? Isso, a gente é de Biguaçu e a gente, no momento, estamos entregando Biguaçu
e São José, mas a gente procura abranger mais a nossa localidade, né? E você usa essa estratégia de motoristas de aplicativo aí que tem, né, de, sei lá, Uber Eats, essas plataformas? Sim, a gente atende ao WhatsApp, Instagram e também a gente usa o iFood e o Uber Eats. E futuramente vamos usar o 99 também. E como é que está sendo essa experiência aí, Robson, em meio à pandemia, né, com abrir um negócio? Precisa de muita coragem, eu vejo, né, para começar algo no meio de uma situação que a gente está vivendo, né? Então tem que, primeiro acreditar muito no negócio que tu está montando e muita coragem também. Como é que está sendo essa experiência para vocês? Olha, bem desafiador assim, porque nessa pandemia assim o pessoal meio que ficou com medo, né? Vamos dizer, por questão de não ter muito dinheiro para poder gastar, tudo fechando, tudo difícil de manter, mas foi bem aceitável, assim, porque no meio da pandemia todo mundo acha, não dá para a gente criar um negócio, pode não dar muito certo, mas foi bem aceitado, assim, a nossa hamburgueria, o pessoal está gostando bastante, e com essa pandemia eu acho que evoluiu bastante os aplicativos, né? Porque o pessoal prefere estar em casa para ter aquele lanche bem saboroso, confortável, sem problema nenhum, né? É uma coisa que eu costumo dizer, sabe, que eu acho que a pandemia nos forçou algo que já ia acontecer, né? Essas questões de cada vez mais a gente fazer um trabalho home office, essas questões que nem você falou dos aplicativos que estouraram, estouraram no sentido de ter que se equipar bem com tecnologia e tudo mais para poder oferecer um bom serviço também. Então eu acho que avançou muito essa questão, né? Talvez se não tivesse a pandemia isso ia acontecer igual, mas com a pandemia ela deu uma acelerada nisso, né? E sabe que eu acho que é importante a gente falar, porque tu me falava dos cuidados que você tem em relação ao delivery, a entrega dos teus produtos, né? Por conta de que, primeiro, tem que chegar numa qualidade, né, aceitável, o pão quentinho e tudo mais, né? E quais são os cuidados que você tem, né? E além disso, eu queria que tu falasse também da segurança, porque muita gente que está nos assistindo pode achar, não, como é que eu vou pedir algo que vai ser manipulado por outras pessoas, né? Mas era bom falar também da segurança em relação à pandemia, né? Quando fala em delivery, né, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque é diferente de tu entregar ir no restaurante, pegar o hambúrguer e entregar totalmente quentinho. Ali tu vai demorar 10 a 15 minutos para entregar aquele hambúrguer. Sendo que também o motoboy que for levar vai bagunçar, vai isso. Então tu procura sempre ter um papel muito bem elaborado, enroladinho no hambúrguer, bem fechadinho, tendo uma caixa extra para poder segurar ele não bagunçar, uma sacola bem reforçada no caso, né? E os cuidados que a gente tem, desde higienizar aos papel, todo o utensílio que a gente utiliza, a gente também utiliza luvas para manipular cada alimento, né? Todas mesas, bancadas higienizadas. O dinheiro, o troco, a gente não entrega direto ao cliente, a gente mantém ele no saquinho higienizado, bota direto no saquinho. A gente tenta deixar tudo perfeito para o cliente aceitar da melhor maneira. Que legal. E é bom reforçar também, né, Robson, que toda comida que a gente esquenta, ela não tem perigo, né? Que o vírus, mesmo que ele tenha contato com o vírus ali, ele morre, né? Então isso é bom reforçar também. Mas eu achei interessante quando você me falou dos cuidados em relação à entrega, né? Não só por conta também da pandemia, mas por conta também de você entregar uma qualidade, né? Porque você se propõe a vender algo diferenciado, com receitas próprias, artesanais, mas que chegue também com toda essa diferença para o consumidor quando ele está recebendo lá, né? Então, você que mora em São José, Biguaçu, e queira conhecer um hambúrguer diferenciado, uma hamburgueria diferenciada, olha, com preços muito atraentes também, conheça a hamburgueria do Robson, a TR Blend. E eu vou pedir para você deixar os seus contatos para quem queira conhecer um pouquinho mais, né, e possa fazer os seus pedidos, né? No Instagram a gente está como @TRBlend. O WhatsApp é 48 991 88 4774.
Temos no Facebook também, que é TR Blend Delivery, e iFood e Uber Eats também. Então, @TRBlend ali no Instagram do Robson, vocês vão poder conferir ali algumas receitas que eles entregam, que eles promovem para o mercado. E é uma bela opção, né? Uma bela refeição. Eu sou um dos apaixonados por hambúrguer, né? Gosto muito. E mesmo depois de parar de comer carne, eu fui dar um jeito de conhecer outras receitas. Robson, muito obrigado. Agradeço a tua participação no programa. Te desejo muito sucesso, né, eu sei que você já começou e começou bem e com bastante destaque, mas te desejo sucesso aí nessa tua caminhada, né? Então, @TRBlend para quem queira conhecer um pouquinho mais. Obrigado, Robson. Obrigado. Agradeço a quem está nos assistindo. Nós vamos para um breve intervalo e, na sequência, continuamos ao vivo aqui na Premier TV com o Show da Tarde. Você sabe como diminuir o custo de manutenção e de insumos de cada veículo da sua frota, como pneus, combustível e óleo? A Simples GPS sabe, pois somos especialistas na gestão e controle através do rastreamento veicular. Com o nosso sistema de telemetria, você controla toda a utilização dos seus veículos. Se a rota planejada está correta, se o veículo está ligado ou desligado, se ele entrou ou saiu de áreas restritas, se houve corte de bateria, excesso de velocidade e muito mais. Aqui você recebe alerta de tudo o que quiser saber sobre seus veículos direto no seu WhatsApp. Ah, e por falar em saber de tudo, sabe aquelas planilhas enormes de controle? Com a Simples GPS, você não se preocupa mais. Nosso sistema irá lhe enviar periodicamente relatórios personalizados para a gestão de sua frota, com informações precisas e sintetizadas para sua tomada de decisão. Isso é o máximo. Simples GPS. Simples como a vida deve ser. Novembro Azul é um movimento mundial para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Por isso estamos juntos para lembrar e incentivar a importância da prevenção. Oferecimento: Rúbia Festas 999865590, Fernando Carioca 999236204, Pizza Ilha da Magia, Renata e Alexandre 999940314, Tatim e Advogados Associados, Dr. Leonardo Tatim, Vereador Rosinei Palhoça, Farmácia Josiane, do Amigo Roma, NR Eletrônicos, Nelito Raimundo, 999988249, Otto Transformadores e Geradores, Empresário. Voltamos ao vivo com o Show da Tarde aqui na Premier TV. Seja bem-vindo novamente. Agora vamos falar um pouquinho de saúde, né? Em meio à pandemia, eu vou conversar com a Arine, da Neo Pilates, Arine Mota. Seja muito bem-vinda, Arine. Obrigada, é um prazer estar aqui contigo hoje. Obrigado, Arine. Eu queria que tu começasse a falar sobre essa questão do Neo Pilates. O que é o Neo Pilates? Então, o Neo Pilates é uma técnica que foi desenvolvida há 10 anos pela Amanda Braz, fisioterapeuta lagiana, que hoje essa técnica já está no mundo inteiro. O Neo Pilates foi uma inovação do Pilates. A gente trabalha com os princípios do Pilates, associa um pouco de treinamento funcional e aí, para deixar tudo um pouquinho mais divertido, tem vários equipamentos do circo, como lira, tecido acrobático, assim fazendo com que a atividade seja mais lúdica, divertida, para ter mais benefícios. É interessante, né? Porque quando a primeira coisa que me vem à cabeça quando falo em Pilates é aquela questão de sofrer um pouco, né? Com
com o nível dos exercícios, que é muito bom, né? Sim. Mas, pelo que você me fala, Aline, essa é uma nova tendência, né, do Pilates. Sim, esse é o objetivo mesmo, tirar aquela cara de ser uma atividade maçante, fazer com que seja um momento realmente para desestressar, ainda mais na fase que a gente está vivendo de muita tensão, né? Aí as pessoas vão lá para dar risada, para trabalhar o corpo, claro, todos né? os benefícios, alívio das dores e tudo mais, e aí esse é um momentinho de relaxar junto. Sabe o que eu queria te perguntar em relação a essa pandemia que a gente está vivendo, a segurança em realizar, porque você faz atendimento nos estúdios, né? Sim, Até era bom falar, você tem um estúdio no Itacorubi tem e outro no Córrego Grande. Isso. Então, qual a segurança da gente estar indo lá e fazendo esse nosso trabalho físico, né? Trabalhar com o nosso corpo. Sim, a gente teve que mudar várias coisas agora na pandemia. Atendíamos mais clientes, diminuímos a quantidade de clientes para ter um distanciamento bem bacana entre eles com toda a segurança. Nossas salas são todas com ventilação, aí portas abertas, mais ar-condicionado, mais ventilador também para ser agradável. E aí, obrigatoriamente, uso de máscara, higienizando todos os equipamentos a cada utilização dos pacientes. Está tendo um feedback bem positivo. A gente se assustou no início da pandemia, todo mundo estava extremamente assustado, mas como as pessoas estão muito em casa e com muitas dores, a gente teve as pessoas estão se sentindo um pouco seguras com os nossos atendimentos e voltando aos poucos. É interessante, né, Aline? Porque cada negócio teve que se adaptar e hoje eu até te provoquei nessa pergunta, mas eu acho interessante a gente trazer porque a gente pode fazer tudo o que a gente fazia com segurança. Sim. Né? E sabe quando você falou das dores, eu lembrei de uma coisa importante que eu tive que me adaptar. Com esse negócio de começar a trabalhar em casa, home office e tudo mais, claro, o meu trabalho eu trabalho muito com computador, né? Eu fui descobrir um tempinho depois que a cadeira que eu usava em casa ela não era adequada para ficar tanto tempo, né? Porque antes eu usava ali por, sei lá, 1 hora e meia e tudo bem. Sim. Só que para passar às vezes 5 horas sentado naquela condição não era boa, né? Comecei com dor nas costas. E isso deve ter acontecido com muita gente, né? Muitas pessoas. A gente vê hoje, eu tenho um relato gigante das pessoas que estão nos procurando por causa dessa questão. Estão todos home office e aí procurando pela questão das dores, que não estão mais conseguindo ficar em casa. E aí vem toda aquela questão. Daí chegam relatando as dores, a gente começa a investigar o porquê que começou essas dores agora na pandemia. E aí, como que está sendo o trabalho, o que a gente pode mudar em casa para dar uma qualidade de vida melhor e tudo mais. Tem toda uma consultoria externa também, né? É porque não adianta ficar uma horinha com a gente lá e aí o resto do dia fazendo tudo que gera dor. Aí a gente não consegue um benefício tão bom, né? Claro, eu te entendo. Sabe o que eu queria que tu me falasse um pouquinho? Em relação... Eu sei que você faz um trabalho muito especial com gestantes. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho. Então, eu sou apaixonada pelas barrigudinhas. Eu sou formada, tenho pós-graduação em fisioterapia pélvica e aí vários cursos na área. E agora, uma das coisas que eu mais gosto, que eu estou trabalhando bastante até na pandemia, é a questão do Pilates para gestante e o preparo do parto com a fisioterapia pélvica. A gente faz todo esse preparo no estúdio com os exercícios para a mãezinha, com posturas para preparar para o parto. E aí no consultório a fisioterapia pélvica também, para ter um parto mais benéfico, às vezes um parto mais rápido, não tão doloroso, e aí o retorno ser antes também. É interessante porque tem muitos atrativos, né, para quem queira fazer o parto normal, né? Sim. E também, que nem você falou, são exercícios, porque a gente está falando de musculatura, e musculatura quando a gente treina
ela ajuda, né, no Com momento certeza. certo, né? A importância disso, a importância desse trabalho, né? Então você tem horários especiais para as gestantes? Sim, agora na pandemia, principalmente, eu não misturo elas com outras pessoas, até pela segurança maior para elas, né? Geralmente eu atendo mais personal as gestantes, ou no máximo 2 por horário. Como os meus espaços são grandes, no Pilates eu atendo 2 por horário. E além de tudo, eu fiquei sabendo que você dá cursos e também tem a questão do atendimento em casa, né? Sim, fisioterapeuta tem que ser meio bombril, né? Eu dou cursos de neopilates há 6 anos já. E aí, como tem várias pessoas que estão com medo de sair de casa, aí também os atendimentos a domicílio. Que legal, que legal. Aline, foi muito legal te conhecer. Eu queria que tu falasse um pouquinho dos teus contatos, né? Falasse um pouquinho como que as pessoas fazem para conhecer um pouco mais da Neopilates Aline Mota. Então, meus contatos... Bom, hoje o Instagram é onde vão me conhecer melhor, que o meu Instagram é Neopilates, _Aline Mota. E redes sociais, Facebook também, o mesmo, Neopilates Aline Mota. Eu acho que esses são os principais. Legal. Então, Neopilates Aline Mota no Instagram, para conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, agendar um horário para conhecer um pouco mais, porque principalmente esse trabalho de gestante eu acho muito bonito, né? Porque antigamente a gente não ouvia muito falar disso e, na verdade, é uma preparação que eu acho fundamental, né? O parto normal, porque assim, a gente vê que no Brasil o parto de cesariana ele é muito alto, né? A maioria das mães buscam esse parto, mas não é natural, né? E a gente tem que buscar, eu não sei, o meu conceito de vida, tudo que é natural é melhor, tem mais benefícios. Sim, sim. Aqui em Floripa está sendo muito legal porque a maioria dos médicos já estão tendo essa visão mais de parto humanizado, respeitando muito o que a mãezinha quer. Respeito super as escolhas de cesárea também, tem várias mãezinhas que optam, né? Mas para os 2 partos a gente precisa trabalhar o corpo, porque são várias alterações em um curto tempo. E então, para ter o retorno, não ter tantas dores, conseguir cuidar do bebezinho bem depois, precisa desse preparo, do pré-parto, para depois no puerpério ser bem legal. Que legal, Aline. Obrigado. Parabéns pela tua simpatia. Muito agradável estar contigo, conversar contigo e de um assunto que eu acho muito relevante, né, para a gente estar trazendo, principalmente para as mães, né? Eu acho que todo mundo, né? A fisioterapia ela ajuda todo mundo que está com uma dor, alguma coisa, um movimento muitas vezes que fez errado, mas principalmente para esse trabalho tão bonito que vocês fazem com as gestantes. Obrigado, sucesso na caminhada e quando quiser trazer mais informações, já está convidado de novo para voltar aqui no Show da Tarde. Muito obrigada pelo convite. Obrigado também, agradeço a quem está nos assistindo. Um breve intervalo para os nossos patrocinadores e na sequência continuamos ao vivo aqui na Primeira TV. Você sabe como diminuir o custo de manutenção e de insumos de cada veículo da sua frota, como pneus, combustível e óleo? A Simples GPS sabe, pois somos especialistas na gestão e controle através do rastreamento veicular. Com o nosso sistema de telemetria, você controla toda a utilização dos seus veículos. Se a rota planejada está correta, se o veículo está ligado ou desligado, se ele entrou ou saiu de áreas restritas, se houve corte de bateria, excesso de velocidade e muito mais. Aqui você recebe alerta de tudo o que quiser saber sobre seus veículos direto no seu WhatsApp. E por falar em saber de tudo, sabe aquelas planilhas enormes de controle? Com a Simples GPS, você não se preocupa mais. Nosso sistema irá lhe enviar periodicamente relatórios personalizados para a gestão
gestão de sua frota, com informações precisas e sintetizadas para sua tomada de decisão. Isso é o máximo. Simples GPS. Simples como a vida deve ser. Novembro Azul é um movimento mundial para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Por isso, estamos juntos para lembrar e incentivar a importância da prevenção. Oferecimento: Rúbia Festas, 999865590, Fernando Carioca, 999236204, Pizza Ilha da Magia, Renata e Alexandre, 999940314, Tatim e Advogados Associados, Dr. Leonardo Tatim, Vereador Rosinei Palhoça, Farmácia Josiane, do Amigo Roma, NR Eletrônicos, Nelito Raimundo, 999988249, Otto Transformadores e Geradores, Empresário Victor, 988-24-7459, Vereador Felício Francisco, Pelé Antônio Carlos, Nobres Cakes, Catiane Nobre, 98452-3910, Maiara Cristóvão, Fitas da Mai, 98475-6804, Vanessa Cristina Bernardo, Estúdio Vanessa Bernardo, 98833-6918, Alexandre de Souza, Vice-Prefeito eleito em Biguaçu, Prefeito eleito de São José, Orvino, renomado jurista e graduado em Educação, Dr. Avani Serafim de Santana, Dr. Lucas, Farmácia Preço Bom em Barreiros, Tiago Monteiro, o seu chaveiro 24 horas de confiança, 9132-3092. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Voltamos ao vivo na Primeira TV com o Show da Tarde. E agora nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é relacionado com, eu vejo, com esse público que mais se afetou nessa questão da pandemia, que é o público mais idoso. Quando eu falo afetou, muitas vezes, muito pelo que se fala na mídia, pelo medo que é colocado. Então é um assunto muito interessante, e para isso, quem está nos nossos estúdios é a doutora Larissa Tenfen Silva, que é advogada. Seja muito bem-vinda, doutora Larissa. Obrigada, eu que agradeço o honroso convite para estar aqui com vocês nesse dia, né? E para que a gente possa conversar um pouquinho, então, sobre a questão do direito dos idosos e trabalhar algumas relações em relação à pandemia, né? que vem afetando tanto esses direitos e violando muitos dos direitos, muitas vezes ao invés de proteger o idoso. Eu comecei até falando, doutora Larissa, em relação à pandemia, porque eu vejo que os idosos eles estão, obviamente, preferindo ficar trancados em casa, né? Até para evitar o vírus, né? Apesar de a gente saber de muitos idosos também que superaram o vírus. Como que você está vendo hoje esse momento atual em relação a toda a legislação que a gente tem de proteção do idoso hoje também, né? Certo. Quando a gente fala da questão do idoso, antes até de nós falarmos um pouquinho mais sobre a legislação, é interessante a gente entender e lembrar um pouquinho sobre o contexto até o qual surgem essas novas legislações. O Brasil ele tem uma cultura que é um misto, né? Ele tem uma cultura que, ao mesmo tempo, ele não valoriza a pessoa idosa,
Tá? E isso fica muito claro, muitas vezes, né, muito latente quando nós vemos, por exemplo, agora na pandemia, muitos idosos que acabam sendo alvos de memes, de piadinhas, e muitas vezes de um tratamento infantilizado, como se o idoso, né, não tivesse possibilidade de reflexão, de consciência e, de fato, de tomada de decisão, ou seja, que o idoso não tivesse autonomia e consciência para compreender o contexto de uma pandemia e se cuidar. Tá? E, por outro lado, nós temos uma cultura que vem nos últimos anos e que a legislação está dando um impulso a partir disso, que olha para esse envelhecimento, o fato do envelhecimento, né, e vem trazendo, vendo esse envelhecimento de forma muito positiva. E aí, então, aqui a legislação ela serve, né, e nasce nesse bojo dessa nova visão do envelhecimento, né, que não entende o idoso como velho, como descarte, como alguém que não é importante, mas justamente trazendo o envelhecimento como um valor social extremamente positivo e vem trazendo aí diversas formas de proteção à pessoa idosa. Então, agora em tempos de pandemia, o que nós podemos observar? Esse contraponto. Nós temos, de um lado, ainda uma cultura de desvalorização e, do outro lado, uma cultura que já vem, sim, valorizando e protegendo. Então, muitas legislações que estão sendo criadas neste momento de pandemia, né, entende o grupo etário da pessoa idosa, que é um grupo em expansão, não só no Brasil, mas mundialmente. Nós temos uma projeção para 2060, para chegarmos a quase 60 milhões de idosos, né? Então é importante que o Brasil olhe para isso, porque isso vai acarretar uma série de mudanças e de desafios, sejam para os próprios idosos, sejam para as famílias, seja para os estados, né? Para o próprio estado, que vai ter que gerir essa necessidade, seja em termos previdenciários, de saúde, de mobilidade, enfim, vai afetar, né, toda a estrutura social do país. Então, nós temos aqui, dentro desse contexto dessa pandemia, também, então, uma valorização da pessoa idosa e aí uma legislação que olha para isso e vem proteger. Então, nós temos aí vários decretos legislativos, nós temos medidas que foram saindo justamente olhando para esse grupo etário, sabendo que, diante da vulnerabilidade que vem em face do envelhecimento, né, principalmente em termos corpóreos, que traz uma maior fragilidade, uma necessidade de maior proteção. E aí, então, nós temos legislações que protegem, tá? Mas também legislações e alguns projetos de leis e algumas ações que às vezes vêm no sentido de, ao invés de proteger, ou a linha entre proteção e violação de direitos, ela fica muito tênue, porque ainda fica nesse foco como se o grupo idoso ele é um grupo de risco, obviamente, e ele precisa de proteção, mas uma proteção que venha na medida certa. Então, tem algumas legislações, por exemplo, a legislação saiu em decreto em junho, no município de Joinville, que, inclusive, meio que estipulou a questão do isolamento domiciliar, e os idosos só poderiam sair na rua para ir, por exemplo, resolver suas questões de alimentação, ou resolver as questões de farmácia, de trabalho. Tá? Então, é uma legislação muito dura, que às vezes não olha o contexto fático da cidade, não olha o contexto fático do crescimento da doença, e já, de saída, por simplesmente ter a compreensão que os idosos são um grupo de risco, tá? E que muitas vezes, aí aliada a essa concepção ainda negativa, né, de não valorizar a autonomia, a independência, as escolhas de um tratamento infantilizado dos idosos, trazem algumas respostas que não são talvez tão adequadas e que, ao invés de proteger, podem, a depender da situação, levar a uma violação de outros direitos, como, por exemplo, o direito de liberdade, o direito de convivência familiar, de convivência comunitária. Né? O próprio fato, às vezes, pode ser uma demanda, uma lei dessas que pode ter um cunho discriminatório, porque a idade passa a ser um fato de discriminação, né? Dando uma superproteção que, às vezes, não é necessária, que pode, ao invés de proteger, novamente, violar o direito dessas pessoas. Então, é um pouco a legislação, ela é um pouco dúbia. Ela vem para proteger, mas, dependendo da forma que ela vem, ela pode também
né, levar a esse outro grau. É interessante que você fala, doutora, porque eu fico pensando, né? Eu não sou contra a legislação, obviamente, mas se a gente precisa de legislação, é porque a gente está com uma baixa cultura, uma questão educacional muito fraca, né? Porque imagina, eu preciso criar uma legislação, e eu vejo que os governantes eles tentam manter toda essa disciplina e essa proteção muitas vezes, e que bom que tenham pessoas pensando nos idosos, né? Mas a gente caiu numa questão educacional muito fragilizada, porque eu preciso proteger uma faixa etária que já está fragilizada por outras coisas, né? Mas imagina, eu via lá a liberdade dela. Sabe que eu escutava alguns relatos de idosos, o maior desejo deles, de sonho, porque são pessoas que já estão no final da vida, né? Ou para o final da vida. E os sonhos agora, durante a pandemia, era abraçar a minha filha, abraçar o meu filho, abraçar o meu neto, conviver, poder almoçar com eles novamente, dar um beijo, sabe? São coisas muito simples da vida que a gente... Daqui a pouco vai ter legislação para isso, né? Só o que falta, né? E eu acho muito interessante isso, esse teu comentário, de tanta legislação para proteger, não só os idosos, a gente pode falar de diversas etnias também aqui, mas por isso, né? Por falta de uma educação, falta de um preparo, né? Durante, quando é criança, quando está na escola, de aceitação dessa... Que isso é natural, né? Exatamente. O idoso, que bom que ele está idoso, é sinal de que ele viveu uma vida, ele tem muito para nos ensinar, né? E se chegarmos lá, significa que vamos estar vivos. Exato, né? Eu tinha um amigo que falava isso, né? Ele morreu com 93 anos. E ele falava isso, né? As pessoas brincavam com ele, tá velho, não sei o quê. E ele levava isso sempre com muito humor. E ele dizia, eu tô velho porque eu não morri. Exatamente. E essa questão do envelhecimento, ela é tão densa, ela é tão complexa, que o direito ela é só mais uma, né, das formas de tentar entender e dar um tipo de direcionamento para a proteção ou para a orientação, seja social ou seja dos próprios idosos. Tá? O que a gente vê aí é que o processo de envelhecimento ele é caracterizado como um processo heterogêneo. Né? O que é isso? Então, eu tenho o envelhecimento individual, ele é sempre diferente de pessoa para pessoa. Então, a depender das escolhas que nós fizemos agora, com 30, 40, 50 anos, o nosso processo de envelhecimento ele vai ser muito diferente. Né? Se eu comi, se eu bebi, se eu fiz exercício, o local onde eu moro, às vezes até a profissão que eu exerço, né? Uma coisa é eu ser talvez um funcionário, um servidor público, outras vezes eu tenho várias demandas, né? E um ritmo, às vezes, de vida mais estressado se eu sou um profissional liberal. Então, eu tenho aqui o envelhecimento, ele pode ser muito diferente de pessoa para pessoa. E se nós olharmos ainda em termos sociais, nós temos essas diferenças ainda mais aprofundadas. Porque se eu, pessoalmente, né, já diante das minhas escolhas de vida, eu já vou direcionar como vai ser esse meu envelhecimento, e por isso que é interessante que a gente já pense nisso desde agora, né? Natal, né? As comidinhas deliciosas, tudo isso já vai impactando. Mas, socialmente, o que nós temos? Né? A ênfase nesses processos individuais das questões sociais. A questão da raça, a questão do gênero, a questão da classe social. Então, são questões sociais que aprofundam e diferenciam ainda mais o processo de envelhecimento, né, de cada pessoa para pessoa, de cada grupo para grupo, e muitas vezes, né, faz com que os processos de envelhecimentos individuais sejam ainda mais difíceis e que levem a maior invisibilidade e exclusão. Pensa uma mulher, né, uma mulher negra, né, e que ainda é pobre. Então, esse envelhecimento dessa mulher é muito diferente de uma mulher de classe alta, né, e branca. Então, aqui o governo, né, as políticas públicas, elas têm que realmente olhar para essas especificidades para poder organizar e gerir essa vida, tanto individualmente quanto coletivamente. E isso é um dos destaques que, por exemplo, a Constituição e o Estatuto do Idoso, eles nos chamam a atenção. Por quê? Porque o processo de envelhecimento ele é personalíssimo e isso tem que ser levado em conta. Doutora Larissa, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Que bom
que também tem profissionais, que nem a senhora, que se preocupam com essa faixa etária também e está aí para nos ajudar, né? Então, doutora Larissa Tenfen Silva. Eu falei certo? É isso? Isso mesmo. Doutora Larissa, muito obrigado, agradeço a sua participação, lhe convido para retornar aqui no nosso programa, porque sempre é bem-vindo essas questões legislativas, né, que a gente pode trazer e estar informando o nosso público. Eu agradeço imensamente pelo convite da volta, e nós temos inúmeros direitos que são extremamente importantes e densos que nós podemos aqui conversar: a vida, alimentação, moradia, saúde, né? Então, quanto mais nós conhecermos, melhor o nosso processo de envelhecimento pessoal e social. Muito obrigado, doutora Larissa. Agradeço também a quem está nos assistindo. Vamos para um breve intervalo, nossos patrocinadores, e na sequência voltamos ao vivo aqui na Primeira TV com o Show da Tarde. Você sabe como diminuir o custo de manutenção e de insumos de cada veículo da sua frota, como pneus, combustível e óleo? A Simples GPS sabe, pois somos especialistas na gestão e controle através do rastreamento veicular. Com nosso sistema de telemetria, você controla toda a utilização dos seus veículos. Se a rota planejada está correta, se o veículo está ligado ou desligado, se ele entrou ou saiu de áreas restritas, se houve corte de bateria, excesso de velocidade e muito mais. Aqui você recebe alerta de tudo o que quiser saber sobre seus veículos direto no seu WhatsApp. E por falar em saber de tudo, sabe aquelas planilhas enormes de controle? Com a Simples GPS, você não se preocupa mais. Nosso sistema irá lhe enviar periodicamente relatórios personalizados para a gestão de sua frota, com informações precisas e sintetizadas para sua tomada de decisão. Isso é o máximo. Simples GPS, simples como a vida deve ser. Novembro Azul é um movimento mundial para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Por isso, estamos juntos para lembrar e incentivar a importância da prevenção. Oferecimento: Rúbia Festas, 999865590, Fernando Carioca, 999236204, Pizza Ilha da Magia, Renata e Alexandre, 999940314, Tatim e Advogados Associados, Dr. Leonardo Tatim, Vereador Rosinei Palhoça, Farmácia Josiane, do Amigo Roma, NR Eletrônicos, Nelito Raimundo, 999988249, Otto Transformadores e Geradores, Empresário Victor, 988-24-7459, Vereador Felício Francisco, Pelé Antônio Carlos, Nobres Cakes, Catiane Nobre, 98452-3910, Maiara Cristóvão, Fitas da Mai, 98. Boa tarde, voltamos com o Show da Tarde. Eu sou o Felipe Dias e agora nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, sobre o sono. E eu estou aqui hoje com o Dr. Daniel Pintos, terapeuta do sono, que vai contar um pouquinho para nós sobre a importância do sono e sobre como regularizar a sua qualidade do sono. Boa tarde, Daniel, tudo bem? Boa tarde, Felipe. É um prazer estar aqui no programa Show da Tarde com você. Joia. Conta um pouquinho para nós, Daniel, como que funciona o trabalho de vocês na terapia do sono? Muito bem, eu desenvolvi um programa que se chama Sempre Durma Bem, abreviei como SDB, que tem por objetivo entender como o sono pode trazer qualidade de vida para as pessoas. Perfeito. E
Hoje, como a sociedade ela evoluiu de tal forma que não existe mais um horário para dormir, um horário para acordar, existe uma vida noturna, uma vida muito produtiva durante a noite, e às vezes as pessoas acabam não dando tanta importância para o sono. Afinal, o sono bem dormido, uma qualidade do sono boa, ela tem realmente importância na vida da pessoa? Boa pergunta, Felipe. Na verdade, nós nos distanciamos muito do que era para ser, né? E tem sim um impacto muito forte, muito profundo na qualidade de vida das pessoas. E até eu costumo dizer assim, quando a gente fala dormir bem é uma coisa, ter um sono reparador é outra. Porque ter um sono reparador significa que a pessoa acorda animada, disposta, empolgada, com desejo de viver mais um dia de vida. E quando você fala um pouquinho assim, a maioria das pessoas, os pacientes já dizem assim, então eu acho que eu não tenho um sono muito bom não, parece que eu não estou acordando assim. Então tem muitos fatores que envolvem você ter um sono de qualidade. Agora isso afeta o nosso sistema imunológico, afeta a nossa mente, afeta nossas emoções. Então tudo está envolvido em relação a quando nós descansamos. Não é por acaso, talvez, que uma pessoa com 60 anos, ela já dormiu 20 anos da vida dela. Tem que ter um porquê ali muito significativo nisso, né? Certo. E, em regra, 1/3 da nossa vida nós passamos dormindo. E se isso não ocorre de uma forma, se isso não ocorre com qualidade, isso pode trazer prejuízos para a saúde da pessoa? Pode. Existem mais de 80 tipos de distúrbio de sono. Tá? Os mais conhecidos são como a apneia obstrutiva, que é o ronco, a insônia primária é aquela que você deita e não dorme. Ou você deita, dorme e acorda no meio da madrugada e não consegue mais dormir, que é a insônia secundária, né? Ou você tem sonolência diurna, você acorda, aparentemente dormiu às 8 horas, mas você ainda está cansado, você está fatigado, você não pode ver um sofá que você quer deitar. Então tudo isso são sintomas que algo está errado. Mas errado com o quê? Aí que é a parte interessante. Eu descobri por meio de estudos que o sono é o termômetro das suas emoções. Então existe algo na sua vida atual, passada, ou seja, na sua história, na sua trajetória, alguma coisa está mal resolvida. Então eu desenvolvi um programa, como eu falei, que chama-se Sempre Durma Bem, que nós fazemos um mapeamento de como está a sua vida, entendemos por que tem áreas dela que estão talvez travadas, não está fluindo como você gostaria, e nós fazemos uma reprogramação de emoções. Ou seja, se você teve um trauma e talvez nem saiba, nós vamos lá, reprogramamos essa memória para que você continue lembrando dela, mas ela não suba mais no sentimento, não domine você sem perceber. E o sono está te dando esse indicativo. Alguma coisa na sua trajetória não está bem. E se você não der atenção, ele começa a dar outros sintomas físicos. Entre eles, por exemplo, a ideia da apneia obstrutiva do sono. É quando você passa, mandíbula cai à noite porque a língua desce. Aí quando você abre a boca assim, você obstrui o canal das vias aéreas superiores. Então você fica alguns segundos sem respirar. As cordas vocais tensionam e isso faz com que você produza o som do ronco, tão famoso. Só que, por exemplo, isso dá um dado só. Pesquisas recentes mostram e associam que, além da genética, uma pessoa que ronca, que tem apneia obstrutiva do sono, ela pode desenvolver um índice muito alto para desenvolver o Alzheimer. Aqueles segundos que você fica sem respirar, você está destruindo neurônios, você está matando neurônios. Então não é uma coisa simples, precisa procurar ajuda. Olha que interessante. Então, um sono mal dormido pode ocasionar lá na frente uma doença degenerativa. Exatamente. Uma outra pesquisa feita por um pesquisador na Austrália, na Universidade de Western, ela mostrou, por exemplo, que tinha muitas pessoas que tinham essa apneia obstrutiva do sono, e 83% também tinham o quê? Depressão. Aí ensinaram elas a dormir bem. Que meu programa ensina as pessoas a dormirem bem, depois de cuidar da gestão de emoção. Caiu de 83% para 4%. Quer dizer que 79% tinham depressão porque não dormiam bem. Então imagina quantas pessoas hoje estão padecendo do mal do século porque simplesmente não aprenderam a dormir. Olha só, então... a maioria das pessoas que tem algum problema emocional, psicológico, se recorrem a tratamentos caríssimos, a medicamentos controlados, e quando, na verdade, é só uma questão de sono, é isso? Em muitos casos é. Porque o sono não está fluindo como deveria, porque tem alguma coisa na emoção que precisa ser tratada. O medicamento não vai tratar o problema. Ele vai, como diz o nome, remédio vai remediar o problema. E vai dar efeito colateral.
Não estou aqui dizendo, até porque tem pessoas que têm necessidade de tomar medicamento, não estou falando contra o medicamento. Mas antes entender se você tem um sono reparador. Porque o próprio Dr. Laer Ribeiro, gosto muito de citar ele, porque é uma referência, né, um dos maiores cardiologistas do mundo, reconhecido, ele menciona o seguinte: o sono reparador, de longe, é o melhor medicamento do mundo, porque o seu corpo se recupera sem nenhum efeito colateral. Olha que interessante. Tu comentasse muito, Daniel, sobre dormir bem. E, de uma maneira geral, do teu ponto de vista clínico, e que tem uma relevantíssima importância hoje, o que seria dormir bem? Dormir bem seria você fazer os estágios do sono. O sono é como uma onda, né? Tem fase N1, N2, sono profundo, que não é o que mais repara. Aí você sobe no estágio chamado sono REM. Movimento rápido dos olhos. É nesse momento que você seleciona o que passou durante o dia. Memórias que foram importantes, que você vai gravar nos dois lados do cérebro, e coisas que são tóxicas, que você, por assim dizer, vai jogar para a lixeira. Como a maioria das pessoas faz N1, N2, sono superficial, nesse ciclo de 90 minutos, e são 5 ciclos pelo menos, para você dizer assim, eu tive 5 ciclos de sono REM, onde eu gravei as memórias que eu queria para a minha vida. Então você acorda animado, disposto, empolgado, sem despertador. Ensino isso no meu programa, você programar que hora que você deseja acordar e motivado para viver mais um dia de vida. Olha, então é possível mesmo acordar sem o despertador, sem o famoso soneca? Exatamente. Na realidade, o soneca ele tem um efeito muito negativo na nossa vida. É mesmo? Por quê? Você coloca ali um soneca, o que acontece? Você adia o horário de levantar. Mais 10 minutos. Aí você bota de novo. Mais 10 minutos. Tem gente que faz 1 hora antes disso, do horário de acordar. Para ter a sensação que vai dormir mais um pouco. Mas que mensagem ele está mandando para a mente? Você pode procrastinar. Você vai ter um dia onde você só vai fazer o que você é obrigado. Muitas coisas que você poderia ser produtivo, você mandou a mensagem. Pode deixar para amanhã. Não é tão importante hoje. Então tem muitas coisas a respeito do sono, da mente, como processa, que influenciam a nossa qualidade de vida, a nossa produtividade, o brilho de vida que muita gente perdeu e pode ser resgatado. Olha que bacana. E, Daniel, existe algum horário correto para dormir, para acordar? Ou isso depende de cada caso? Cada pessoa ela tem uma forma de escolher que horário vai dormir. Porém, nós temos o que chamamos de ciclo circadiano, e esse ciclo, daria para ficar aqui um programa inteiro falando sobre ele, mas ele tem horários limites, onde você produz o hormônio do cortisol durante o dia e a melatonina à noite. Então o que acontece? O primeiro pico de melatonina é às 10. Significa que esse horário, na teoria, você já deveria estar dormindo. Então, quanto antes você dormir das 10, seria melhor. Mas qual é o horário considerado limite pelos maiores especialistas do mundo? 10h30 seria o horário limite. E qual horário de acordar limite? Antes das 7. Então você está dividindo bem esse ciclo, que nós fomos criados com um relógio biológico, e isso te dá a oportunidade de ter esse momento agora que estamos aqui, consciente, animado, disposto para viver, e o horário que é para descansar. Descansar. Isso muda tudo na nossa vida. Perfeito. E aquela famosa soneca depois do almoço, a famosa siesta, ela realmente traz benefícios para a pessoa? Ela traz sim, desde que ela respeite ali seus 15 minutos. Porque se o seu cérebro entender que ele está entrando numa fase de um ciclo de sono, um sono profundo, ele vai se confundir no relógio biológico, ele vai se preparar para uma onda de 90 a 110 minutos. E se você fez isso, o que vai acontecer? Você vai interromper e isso vai fazer mal para o seu período da tarde ali. Agora, 15 minutos, dá uma refrigerada no cérebro, é como que dá um reset para ter energia para o restante do dia. Entendi. E, doutor Daniel, qual tipo de tratamento vocês oportunizam para quem procura vocês com problemas emocionais, problemas de sono e afins? Essa parte é bem bacana. Esse programa, ele não tem nenhuma contraindicação porque não vai nenhum medicamento. Não vai medicamento nenhum? Nada. Na realidade, o nosso cérebro, ele produz, nós temos uma farmácia na nossa mente. Eu ensino exercícios que produzem os determinados hormônios que estão faltando na pessoa. E aí nós inserimos como dormir, por meio de técnicas, exercícios, como dormir bem, os horários de dormir, como determinar para a nossa mente, como dar esse comando tão esperado pelas pessoas, assim, o paciente diz, mas é impossível, eu não vou acordar sem despertador. Já dei um comando para a mente. Então nós ensinamos o contrário, dá o comando do que você quer, não do que você não quer. Então, as pessoas que nos procuram
fazem o programa, elas têm as suas vidas, como elas dizem, libertadas. Saem libertas da dor. Que legal. E esse programa, ele demora muito para finalizar? Ele é médio, curto, longo prazo? Ou depende de cada caso? Olha, de maneira geral, eles são 5 semanas muito intensas, em que a pessoa tem um looping na virada da vida dela. 5 semanas, um encontro de 2 horas semanais e um acompanhamento diário para fazer todo o processo de mudanças, né? 5 semanas, em média, ajuda a maioria das pessoas. Só algum caso mais, talvez, profundo, com algum trauma, assim, com um abuso, por exemplo. É um trauma muito profundo que poderia levar a talvez 7 semanas, até 10 semanas. Mas 5 semanas, em média, tem ajudado todas as pessoas. Entendi. E, doutor Daniel, o doutor conseguiria passar para nós e para os nossos telespectadores algum tipo de programação para quem estiver nos ouvindo conseguir fazer em casa, para pelo menos ter uma noção do que espera na clínica de vocês? Muito bem. Aqui nós teremos pouco tempo para adentrarmos em detalhes, mas, por exemplo, a higiene do sono, ela envolve nós dar o comando para a nossa mente, certo? E qual seria o comando? Você determinar, por exemplo, Felipe, hoje, você determinar com o tom de voz certa, de autoridade para a sua própria mente, dizendo assim, hoje você vai ter a melhor noite da sua vida. O seu cérebro vai perguntar por quê? Porque ontem não volta. E amanhã você não sabe se vai ter. Então hoje é especial. Hoje o dia é especial, a noite de sono é especial. Aí ela vai dizer assim, se é especial, que hora? Porque tudo que é importante tem uma hora. Essa entrevista tinha uma hora aqui para nós estarmos, né? Sim. Então você vai determinar para ela a hora que você quer dormir. Por que ela é tão importante? E determinar o porquê você quer realmente ter um sono reparador. Se você der esse tom de autoridade, de convicção, você que está ouvindo pode ter certeza absoluta. Você vai conseguir ter uma noite já muito consideravelmente melhor. Aí fica uma dica aí importante. Perfeito. Então, palavra de lei hoje é cuide do seu sono para evitar problemas futuros. Sem dúvida. Nós evitamos muitas dificuldades e muitos problemas em nossa vida, cuidando de algo que as pessoas estão começando a ter a consciência, que o sono do pilar entre alimentação, exercícios e sono reparador, ele é o pilar mais importante. Perfeito. Daniel, muito obrigado pela tua participação. Com certeza muita gente foi esclarecida sobre a importância do sono. Está aí o seu contato na tela, quem quiser te procurar, quem quiser tratar o seu sono. E muito obrigado pela entrevista. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e em seguida voltamos. Você sabe como diminuir o custo de manutenção e de insumos de cada veículo da sua frota, como pneus, combustível e óleo? A Simples GPS sabe, pois somos especialistas na gestão e controle através do rastreamento veicular. Com nosso sistema de telemetria, você controla toda a utilização dos seus veículos. Se a rota planejada está correta, se o veículo está ligado ou desligado, se ele entrou ou saiu de áreas restritas, se houve corte de bateria, excesso de velocidade e muito mais. Aqui você recebe alerta de tudo o que quiser saber sobre seus veículos direto no seu WhatsApp. Ah, e por falar em saber de tudo, sabe aquelas planilhas enormes de controle? Com a Simples GPS, você não se preocupa mais. Nosso sistema irá lhe enviar periodicamente relatórios personalizados para a gestão de sua frota, com informações precisas e sintetizadas para sua tomada de decisão. Isso é o máximo. Simples GPS. Simples como a vida deve ser. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu empreendimento. Conheça os produtos para você ter sucesso. Show da Tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Rádio Mais Alegria M1060. Programa Tadeu Soares é um show. Jornal Fixperto. Chegando na Grande Florianópolis. O seu jornal. Ligue agora e boa sorte. 3372 8.
Voltamos ao vivo na Premier TV com o Show da Tarde. E agora nós vamos conhecer um pouco de um negócio de uma empresa que tem mais de 50 anos no mercado e que nos abre uma oportunidade em meio à pandemia que é muito interessante de trabalho, né? Eu vou conversar aqui, estou recebendo nos nossos estúdios o Mauro, da Embeleze. Seja muito bem-vindo, Mauro. Muito obrigado, Luiz. Mauro, eu queria que tu começasse falando da Embeleze, né? Porque a gente comentava pouco, porque hoje no Brasil se vê muitos empreendedores, né? Sim. Mas o que a gente mais vê nos primeiros 2 anos de estatísticas do Sebrae, que 50% dessas empresas, elas não conseguem resistir aos primeiros 2 anos. E falar de uma empresa que tem 50 anos de mercado é muito orgulho, né? É orgulho mesmo. A Embeleze VD, ela vem trazendo para o estado de Santa Catarina, Luiz, uma forma de empreendedorismo para as pessoas, tá? Ao qual está em grande expansão dentro de Santa Catarina e dentro de todo o Brasil também, mas nós estamos trabalhando diretamente aqui em Florianópolis com um centro de distribuição, trazendo essa oportunidade da Embeleze VD. A Embeleze VD é uma empresa hoje de 51 anos dentro do Brasil, uma empresa que tem como proprietários, né, fundador da empresa, o seu Itamar Serpa, o senhor Embeleze, que iniciou tudo essa gigantesca empresa hoje, que ele é um bilionário disso em 1969, trazendo para todo o povo do Brasil uma oportunidade de ser um empreendedor junto à nossa querida empresa Embeleze VD. E a Embeleze, ela trabalha com uma grande linha de produtos, né? Mas os produtos relacionados à beleza, correto? Sim, sim. O carro-chefe da Embeleze, quando nós falamos Embeleze para o público no geral, eles lembram de produtos da linha de cabelos, tá? Que nós somos número 1 dentro do Brasil em produtos da linha de cabelo. Dentro do país inteiro, nós concorremos com dentro do mundo inteiro, nós concorremos com as 100 melhores empresas, tá? Então, assim, ó, o que ela fez? Ela envasou os produtos da linha profissional dela para uso home care, em frascos de menores quantidades, de 100 a 200 ml, para a pessoa poder fazer uso desses produtos da linha profissional nas suas casas. Então, assim, um produto de linha que vai atender a necessidade, sendo um produto profissional, você podendo usar esse produto na sua própria casa. E é interessante isso, Mauro, porque muitas vezes que nem a gente comentava, né? Você vai num salão de beleza e se usa um produto lá profissional, né? E ele tem um efeito. Só que muitas vezes aquele produto ele é desenvolvido e voltado para um público de salões, um público, outro tipo de distribuição, né? E agora, isso eu queria que tu falasse um pouquinho para nós, porque isso é uma oportunidade de negócio hoje em dia, e é bom falar porque a gente está em meio a uma pandemia, onde muitas pessoas perderam os seus empregos, perderam a sua fonte de renda, vivendo muitas vezes através de ajuda do governo, que a gente sabe que não vai durar para sempre, até porque o governo não pode, a gente não sabe nem de onde está vindo esse dinheiro, mas uma oportunidade muito concreta de negócio numa empresa que tem mais de 50 anos, é um negócio muito concreto, né? Muito bem embasado, né? Para se começar. Então, assim, ó, a empresa, no todo, ela fez com que o país inteiro, e agora nós trabalhamos aqui nessa expansão dentro de Santa Catarina, trazendo essa oportunidade para esse excelentíssimo povo de Santa Catarina, povo guerreiro, povo trabalhador, dando essa oportunidade para ela ser um empreendedor junto à Embeleze, trazendo uma fonte de renda melhor para as famílias, dentro de uma situação que nós estamos vivendo já há meses, infelizmente, né? Essa pandemia, ela parece que não quer ir embora, né? Não quer abandonar nós, e muitas pessoas perderam o seu emprego, muitos empresários, né, quebraram suas empresas ou estão para quebrar suas empresas. Então a Embeleze está trazendo uma fonte de renda, de lucro para essas pessoas, para elas conseguir se sobressair a tudo isso que está acontecendo no país e no mundo atualmente, né? E sabe o que eu achei interessante quando você me falava também? Porque esse meio de venda direta, obviamente, não é novo, tem muitas empresas que trabalham dessa forma, porém, eu vejo um diferencial na Embeleze, porque
vocês têm um centro de distribuição aqui na região. Exato. Ou seja, se eu fizer uma venda hoje, eu como consultor, obviamente, tenho possibilidade de buscar nesse centro de distribuição e entregar para o meu cliente. Sim. Ou essa entrega vai ser feita de forma muito rápida também pelo centro de distribuição, né? Sim. Nós agimos assim, o nosso trabalho é o seguinte: a pessoa que venha a ser um empreendedor junto à empresa, ela vai se tornar um consultor ou um representante da empresa. Ela pode se abastecer no nosso centro de distribuição aqui em Florianópolis, na Francisco Tolentino ali, tá, 540 Centro. Ela pode tirar diretamente os produtos lá com nós, tá? E também pode pegar e pedir para nós fazer essa entrega para ela. Hoje é tudo mais rápido, alguns locais é mais demorado devido à pandemia, ainda o sistema de transporte é demorado, mas mesmo assim a gente está conseguindo aí, em prazo dentro do estado atender aí até em 12 dias, com certeza, tranquilamente dentro do estado. Então, assim, mas aqui na região é bem mais rápido, né? Aqui na região é bem mais rápido. Aqui na região, aí, talvez, se a pessoa fizer na parte da manhã, eu consigo de tarde entregar o produto para ela, né? Uhum. Isso que é interessante, né? Porque é uma venda que muitas vezes a gente acha assim, eu fiz eu já comprei produto da Avon, por exemplo. Leva, às vezes, 20 dias, 30 dias, porque vai depender do pedido que a pessoa vai fazer. E todo esse negócio que a Embeleze fez com esses centros de distribuições próximos das localidades, há de se frisar também de que estão abertos para novos centros de distribuição no estado. Sim. Isso eu acho que é importante falar também. Sim. Essa possibilidade que tem de a pessoa ser um franqueador da Embeleze VD traz com que ela, além de ter um portfólio maior na sua renda financeira, ela vai poder ajudar outras pessoas, né, a também ter essa renda, porque ela vai distribuir para essas pessoas, ela vai ser o provedor dessa grande oportunidade para as pessoas. Que legal, mano. Eu já vou pedir para tu passar os teus contatos, que eu acho que muita gente está nos assistindo, quer conhecer um pouquinho mais desse negócio, né? Mas eu queria que tu me falasse, né, que você também veio para cá agora, né? Também trazendo essa marca para Santa Catarina com um grande benefício, eu vejo assim, né? Então, você que está buscando um novo negócio e um negócio novo com uma marca sustentável, uma marca que nem eu falei no início do programa, com mais de 50 anos, a hora é agora, porque tem um mercado muito grande aberto. É isso, né, amor? É isso aí. Então, a empresa ela vem trazendo essa oportunidade para todas as pessoas, dentro de empresários, como o Luiz mesmo falou, os profissionais da linha da beleza, tem os salões de beleza, nós também temos venda direta da linha total profissional. Quero botar uma ênfase, Luiz, nos produtos da linha de uso home care, tá? Existem os produtos profissionais, tá? Que nem toda pessoa pode usar, porque pode causar danos tanto no cabelo como no couro cabeludo, certo? Então, esse só os profissionais podem usar. Mas a outra grande maioria que tu pode fazer uso, shampoo, condicionadores e outros produtos da linha, nós temos à disposição nos centros de distribuições. Só que são usos profissionais, tá? São produtos profissionais que ela invasou para as pessoas fazer o uso home care. Então, assim, isso trouxe com que as pessoas tenham a oportunidade de ter uma loja virtual da Embeleze VD, sua própria, aonde você pode e deve anunciar em todas as redes sociais, e quando um cliente seu comprar esse produto, a Embeleze entrega esse produto para o seu cliente, ela cobra o seu cliente e deposita na sua conta a sua comissão. Isso é bom ou é ótimo, Luiz? Isso é ótimo. Então, tu quer me dizer, então, que eu me tornando um consultor, eu ganho a minha loja virtual, é isso? Exatamente. Que legal, que legal. Olha, vou pedir para você passar os seus contatos, porque o nosso tempo aqui, ele voa, né? Ok, é um prazer. Luiz, de antemão, a Embeleze VD Florianópolis vem agradecer essa oportunidade da TV Prime de chamarmos e nos consultarmos para nós expandirmos para todo esse pessoal, esse grande povo catarinense, aí, a nossa empresa e a oportunidade dela. Então, assim, o meu contato diretamente com o centro de distribuição lá é 48 988 31 96 20. 988 31 96 20. Então, você que queira conhecer um pouquinho mais dessa empresa, dessa possibilidade de negócio, de agregar
a sua renda, a Embeleze chega no estado de Santa Catarina com uma grande oportunidade. Mauro, te convido para voltar no nosso programa, sempre que queira trazer mais informações, porque esse é um programa voltado para o empreendedorismo, voltado para esses negócios. Então, acredito que você possa fazer uso também da nossa estrutura aqui para estar divulgando cada vez mais a Embeleze. Luiz, a Embeleze VD agradece você e com certeza será um prazer imenso estar aqui levando para a mão dos ouvintes do canal aí Premier aí toda essa possibilidade de empreendedorismo junto à Embeleze VD. Muito obrigado. Agradeço também a quem está nos assistindo. Então, você que está procurando um novo negócio, uma nova fonte de renda, Embeleze VD chegou em Santa Catarina. Nós vamos para um breve intervalo e, na sequência, continuamos ao vivo aqui na Premier TV com o Show da Tarde. Você sabe como diminuir o custo de manutenção e de insumos de cada veículo da sua frota, como pneus, combustível e óleo? A Simples GPS sabe, pois somos especialistas na gestão e controle através do rastreamento veicular. Com o nosso sistema de telemetria, você controla toda a utilização dos seus veículos. Se a rota planejada está correta, se o veículo está ligado ou desligado, se ele entrou ou saiu de áreas restritas, se houve corte de bateria, excesso de velocidade e muito mais. Aqui você recebe alerta de tudo o que quiser saber sobre seus veículos direto no seu WhatsApp. Ah, e por falar em saber de tudo, sabe aquelas planilhas enormes de controle? Com a Simples GPS, você não se preocupa mais. Nosso sistema irá lhe enviar periodicamente relatórios personalizados para a gestão de sua frota, com informações precisas e sintetizadas para sua tomada de decisão. Isso é o máximo. Simples GPS. Simples como a vida deve ser. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu empreendimento. Conheça os produtos para você ter sucesso. Show da Tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Rádio Mais Alegria M1060. Programa Tadeu Soares é um show. Jornal Fique Esperto. Chegando na Grande Florianópolis. O seu jornal. Ligue agora e boa sorte. 3372-8588. Gratidão ao Criador. Obrigado pela nossa família. Obrigado por atender nossas orações e nossos pedidos. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. O mundo te vê por fora, o Criador te vê por dentro. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analise e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograme tua meta, busque o bem e viverás melhor. Só o riso, o amor e o prazer merecem revanche. O resto, mais que perda de tempo, é perda de vida. Tudo isso é claro, de acordo com o nosso merecimento. Finalizando, agradecemos a parceria da Premier TV, Jornal Fique Esperto, equipe do programa Show da Tarde, apresentadores, apoiadores, telespectadores, internautas e principalmente ao Criador. Obrigado, Feliz Natal e esperança de um ano novo que vai nascer. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu empreendimento. Conheça os produtos para você ter sucesso. Show da Tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Rádio Mais Alegria M1060. Programa Tadeu Soares é um show. Jornal Fique Esperto. Chegando.
Voltamos ao vivo na Premier TV com o Show da Tarde. Agora eu vou conversar com a Shirley do Bolos Gabi. Seja muito bem-vinda, Shirley. Obrigado. Shirley, eu queria que tu começasse falando como que começou essa ideia, né, de trabalhar com bolos trufados, né? Nesse caso, e os panetones, né? Panetone, chocotone nesse Natal, que todo mundo gosta, né? E é bom para fazer, sabe, aquele presente para decorar, enfeitar a mesa. E eu comecei agora, né? A verdade, são os meus primeiros panetones que eu fiz. Foi agora, nesse Natal, porque eu não tinha conhecimento, não tinha prática. Aí eu comecei e está dando certo, graças a Deus. Sabe que, falando de panetone, eu sou um apaixonado por panetone, né? Ai, que bom. Eu consumo panetone o ano inteiro, mas eu sei que ele é um produto bem sazonal, ele é um produto muito de Natal, né? Que às vezes as pessoas, que nem você falou, compram, nem que seja para enfeitar uma mesa, né? Sim. Mas ele é um produto, eu acho um pão tão gostoso, né? Tão diferente, com sabores sabe misturados. Que eu estava pensando, desculpa te interromper, eu estava pensando mesmo isso, tipo, panetone só no Natal. Mas é tão gostoso, tipo, dá para vender o ano todo. Sim. Não precisa ser só a venda no Natal. E agora você está fazendo encomendas para o Natal de panetones, Sim, é isso? eu estou trabalhando com encomendas agora para o Natal. E tem panetone, tem chocotone, bolos, cupcake, docinhos, tudo que é bom para Natal, para dar presente, né? Que normalmente as pessoas compram para dar presente. E Shirley, fala um pouquinho da tua história, porque você me falou que você já faz um ano que está trabalhando, né, com bolos confeitados, trufados, e eu ressalto, acho muito interessante a beleza que você coloca também, né, porque não é só o bolo em si, né, mas tem muita arte junto, né? E você dá muito valor para isso, pelo que eu vejo, né? Sim. A verdade, eu comecei, sabe, eu estava muito nervosa quando eu comecei a vender, a verdade. Porque, sabe, aquela segurança que a gente tem que ter. E a gente vai trabalhar com o público, nem todo mundo vai gostar. Mas, assim, tipo, eu fui para frente. Aí eu decidi trabalhar com o público para a venda dos meus bolos. E é isso, né? Eu gosto muito de trabalhar com confeitaria. Eu gosto muito de trabalhar, eu dedico muito tempo e muito amor para o que eu faço. Sabe que eu percebo que... Você falou dessa questão da confeitaria, né? Normalmente as pessoas que trabalham no ramo de gastronomia em geral, eu percebo que tem muitas pessoas que desenvolvem esse talento voltado para a confeitaria e muitos desenvolvem o talento voltado para outras questões, né? E não querem nem chegar perto da confeitaria, né? Isso é interessante, né? Porque parece um perfil bem específico essa questão da confeitaria. É muito bom. Tem gente que, tipo assim, tem pessoa que acha que a confeitaria não é trabalho, né? Fala, só faz bolos e não é tanta coisa. Mas na hora de fazer um bolo é trabalho. Dá muito trabalho fazer bolo, fazer a decoração, né? E a entrega que a gente dá, confeiteiro dá uma entrega no trabalho nosso. Na hora de dar decoração, de tudo, né? Eu percebo que a confeitaria ela está muito ligada a vários processos que tem que ser feitos naquela sequência para a coisa dar certo, né? Porque Sim. imagino que você já tenha feito um bolo e não deu certo. Muito. A primeira vez que eu fiz bolo, meu primeiro curso que eu fiz de confeitaria, né? Eu fiz com 14 anos. E o primeiro bolo que eu fiz, tipo, era um bolo de aniversário para minha mãe. Eu comprei todos os enfeites para decorar aquele bolo. O bolo ficou muito gostoso, mas o bolo não cresceu. Meu Deus, eu chorei tanto porque aquele bolo não cresceu. E alguma coisa deu errado. Só que eu não sabia, né? Porque estava começando, né? Sim, claro. Aí eu parei, né? Eu falei, meu Deus, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Mas assim, é a prática. É isso que o resultado de tudo é a prática. Seja na confeitaria ou em outra coisa. A gente tem que insistir, correr atrás, praticar até conseguir. Agora, graças a Deus, já consigo fazer bolos bonitos, né? Sabe que você foi muito inteligente, porque
fazer um bolo para a mãe é a melhor coisa, né? Porque mesmo que não dê certo, ela vai gostar, ela vai elogiar, ela vai achar Não, o e máximo. ela falou para mim, filha, não chora não, ficou muito gostoso. Eu falei, mas não cresceu. Tinha que crescer o bolo. Então, isso, assim, nesse tempo da minha experiência, né, trabalhando com confeiteria, para o público é 1 ano, mas eu já desde pequena fazia, né? Fazia bolo para mim, bolo em casa. Comecei vendendo bolo de pote, né? Para o público, assim. Vender bolo na rua também. Comecei assim, vendendo bolos na rua. E depois, tipo, me fui especializando, né? Para fazer bolos decorados. E é isso que eu gosto. Agora eu gosto mais disso. Fazer bolos decorados. A decoração, para mim, é tudo. E esses bolos decorados, normalmente você vende para aniversários, casamentos, isso? Para aniversário. Normalmente sai mais para aniversário, né? Sim. Aniversário de criança, mêsversário, que agora tá todo mundo nesse, né? Com os mêsversários. E é isso, né? Maiormente sai para bolo de aniversário. E eu queria te perguntar, então, Shirley, se eu tenho uma ideia, sei lá, algum tema específico, você vai atrás dessa arte para fazer? Eu faço. É só assim, tipo, eu trabalho com bolos decorados e bolos personalizados também. Tipo, a pessoa, eu quero, normalmente que sai mais bolo para criança. Eu quero um bolo dos Minions. Tá, eu faço dos Minions. Aí eu faço a arte também, aí eu mando para a pessoa para ver se está tudo certo, se gosta, se não. E os detalhes, né? Eu vou fazendo como a pessoa quiser. É interessante que você fala, porque você se desafia pra caramba, né? Porque além de fazer um bolo que, sei lá, a pessoa que compra o bolo quer que o bolo esteja gostoso, né? Em primeiro lugar. É o mais importante, né? Tem uma arte ali que você se desafia a fazer para deixar todo um conceito personalizado, Sim. né? É bem isso, né? Porque assim, tipo, eu vejo, não é só um bolo. Se a criança, no caso que eu vendo mais para criança, né? Eu ressalto porque é para criança que é meu público. Se a criança quiser um bolo de aquele desenho que ele gosta, por que não dá para ele um bolo daquele desenho que ele gosta? Aquela caricatura, aquele boneco, aquela boneca. Então, assim, é um sonho, a verdade, né? Tipo, a gente como criança, eu quero minha festa dos Vingadores. Aí, no momento de receber aquele bolo dos Vingadores, a criança vai gostar, vai amar aquele bolo. Então, Ela nunca mais vai esquecer daquilo. Não. Né? Eu tive uma criança que eu fiz um bolo dos LOL, são umas bonecas. Aí, no momento que, como era muita coisa que a mãe tinha encomendado, eu ajudei ela para levar o bolo no carro. Aí, a criança estava lá no carro. Aí, quando a criança viu o bolo, ela fez assim... Amei. Tipo, e sabe, fica aquele gosto pra gente, né? Aquela gratidão de a gente saber que está gostando do público, maiormente. Que legal. E me conta uma história, então, de que você se sentiu desafiada e que foi algo bem desafiador para fazer um desses bolos decorados, né? Ai, meu Deus, a verdade, teve um bolo bem simples. Nem foi um bolo assim personalizado, teve um bolo bem simples. Nossa, eu fiquei umas 5 horas para fazer aquele bolo. E era um mini bolo, a verdade. O bolo que mais me deu trabalho na minha vida foi esse. Eu fiquei, meu Deus, e até agora eu falo, meu Deus, um bolo tão pequeno, não tem como dar tanto trabalho. Mas esse bolo deu trabalho. Por quê? Porque eu gosto de fazer alguma coisa boa, né? Eu penso assim, se não é para ficar bom, então não fica. Porque aquele bolo, eu fiz 3 vezes. O bolo ficou bom. A decoração que não estava ficando boa. Eu fiz, desmontei ele, a decoração fiz de novo, porque para mim não estava bonito o bolo. E se para mim não está bonito, para cliente também não vai ficar bonito. Então, esse bolo que deu aquele trabalho, né? É interessante, né? Porque às vezes a gente acha que é uma arte diferente, é algo... um bolo maior que vai dar um trabalho, né? Às vezes é algo pequeno, não. Mas é que a exigência é sua, né? De fazer aquilo e entregar o melhor que você possa fazer. Eu sempre penso isso. Tipo, se para mim não tá certo, eu vejo muito, sou muito perfeccionista, sabe? Tô olhando os detalhes, porque assim, eu vejo que como eu sou, tem muita gente que também é. Então, fica, mas ficou aquele detalhe, não gostei e tal. Então, é isso. A gente, como confeiteira, a gente tem que dar o melhor.
Parabéns, Shirley. Muito bom conhecer a tua história. Olha, Obrigada. eu queria passar, porque quem está nos assistindo não consegue sentir o cheirinho que eu estou sentindo aqui dessas delícias que você prepara, mas dá água na boca, assim, só de... Dá, né? E eles estão muito gostosos, eles são trufados. Todos trufados. Não, mas o cheirinho é impressionante. Eu queria que você passasse os seus contatos e falasse também, Shirley, em relação a essas encomendas de panetone para o Natal, porque o Natal é semana que vem. Sim. Até quando você está aceitando essas encomendas? Quanto tempo você leva para fazer as entregas? Tá, então, eu tô trabalhando até 24, né? Sempre tem aquela pessoa que esqueceu de comprar, então não tem como a gente fazer, tipo, só para encomendar até o dia 23. Mas eu já vou ter pronto também para aquela pessoa que esqueceu do panetone, do chocotone de comprar, eu vou ter pronto ali. Uhum. Que legal. Então vou pedir para você passar os seus contatos para quem está nos assistindo possa fazer as suas encomendas já. Tá bom, então. No meu Instagram, que é @bolosgabi, e meu telefone, que é 998-365528. Então, pode fazer sua encomenda assim, agora até o dia 23, de qualquer jeito, né, que você não conseguiu comprar, dia 24 também vai ter disponível. Então, quem queira fazer as suas encomendas e queira também... Daqui a pouco tem uma festa de aniversário próxima e queira fazer uma festa temática, algo diferente, @bolosgabi no Instagram, ali vocês vão conseguir também conhecer um pouco mais o trabalho da Shirley, que é um trabalho, olha, muito bonito e pelo que ela fala, muito gostoso também. Obrigado, Shirley, obrigado por ter nos trazido essa oportunidade aí para o nosso público também. Obrigada. Agradeço a quem está nos assistindo, vamos para um breve intervalo e na sequência continuamos ao vivo aqui na Primeira TV com o Show da Tarde. Você sabe como diminuir o custo de manutenção e de insumos de cada veículo da sua frota, como pneus, combustível e óleo? A Simples GPS sabe, pois somos especialistas na gestão e controle através do rastreamento veicular. Com nosso sistema de telemetria, você controla toda a utilização dos seus veículos. Se a rota planejada está correta, se o veículo está ligado ou desligado, se ele entrou ou saiu de áreas restritas, se houve corte de bateria, excesso de velocidade e muito mais. Aqui você recebe alerta de tudo o que quiser saber sobre seus veículos direto no seu WhatsApp. Ah, e por falar em saber de tudo, sabe aquelas planilhas enormes de controle? Com a Simples GPS, você não se preocupa mais. Nosso sistema irá lhe enviar periodicamente relatórios personalizados para a gestão de sua frota, com informações precisas e sintetizadas para sua tomada de decisão. Isso é o máximo. Simples GPS, simples como a vida deve ser. Gratidão ao Criador. Obrigado pela nossa família. Obrigado por atender nossas orações e nossos pedidos. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. O mundo te vê por fora, o Criador te vê por dentro. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analise e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograme tua meta, busque o bem e viverás melhor. Só o riso, o amor e o prazer merecem revanche. O resto, mais que perda de tempo, é perda de vida. Tudo isso é claro, de acordo com o nosso...
Eu sou a Keila Rúbia, para a MRTV Santa Catarina, e hoje nós temos o prazer de ter a convidada aqui conosco, a Miriam. Boa tarde, Miriam. Boa tarde, tudo bom? Tudo Obrigada. bem? Se apresente para nós. Eu sou Miriam, né? Trabalho com alta costura já há mais de 20 anos. É um trabalho que eu faço e que eu amo muito. Adoro fazer o que eu faço, trabalhar com sonhos, né? Trabalhar com festa, com noivas, com madrinhas. Enfim, é um trabalho que me deixa muito feliz, porque trabalhar com sonhos é uma responsabilidade muito grande, só que ser escolhida para fazer esse trabalho é gratificante. Sim, eu imagino, Miriam. E nessa tua jornada de anos aí, que faz um tempinho já, né, Miriam? Faz um tempinho. Nos conte, tem algo específico que você faz? Roupas, roupas de noiva, que nós fizemos uma pincelada, são roupas de noivas que você trabalha, é isso? Isso. Que bacana. O que eu faço mais, né, no caso é noivas, só que junto com a noiva sempre vem a mãe da noiva, vem madrinhas, né, vem convidadas da festa. Sim. Então, roupas em festa no geral. Que bacana. Né, 15 anos, primeira comunhão, formatura. Sim. Então, são roupas para vários eventos, vários tipos de eventos. Que maravilha. E isso, Miriam, te traz com certeza uma satisfação muito grande, porque você está, claro, como você mesmo está nos contando, está ajudando a realizar sonhos. Não é verdade? Exato. E isso também deve causar, assim, uma euforia, principalmente nas noivas, né? Nos conte um pouco sobre as noivas, como que elas ficam, como que é esse período que você que você tem um encontro com elas, como que funciona o teu trabalho nesse período, quanto tempo você fica fazendo essa parte tua da costura. Nos conte um pouquinho. Então, quando uma noiva vem me procurar, eu sempre gosto de deixar ela muito à vontade, né, porque ela tem que ter uma empatia muito grande com o profissional que vai fazer o vestido dela. Eu imagino. Sim, tem que ter uma energia, as duas têm que ter uma energia grande, porque ela tem que confiar na pessoa que vai realizar o sonho dela. Né? E quando elas me escolhem para eu ser essa pessoa, eu sempre fico muito honrada com isso, porque, querendo ou não, eu vou ficar marcada na vida dela para o resto da vida. Sempre que ela lembrar do dia do casamento, ela vai lembrar de mim automaticamente. Com certeza. Então, isso para mim é muito interessante. Aí, quando ela me procura, a gente marca um café, né, uma entrevista para me conhecê-la melhor, ver qual é o perfil dela, o estilo que ela gosta, o que ela sonhou, porque as noivas geralmente sonham com esse dia desde a infância. Com certeza. Né? E elas vão amadurecendo até a vida adulta. É isso mesmo. E quando elas resolvem realizar, né, quando vem a oportunidade que elas vão casar, então é uma euforia muito grande, assim, tanto da parte dela como de toda a família, né, envolvida no casamento. Imagino. Então a gente marca esse encontro, a gente cria o croquis, cria o desenho que ela sonhou. Certo. E ali vai uns 2 meses para que a peça fique pronta. É um tempo longo, Miriam. É um tempo não é realmente assim uma coisa rápida. Tem aí toda uma preparação, pelo que eu estou vendo, né? Exato. Vocês porque ficam tudo é feito muito tempo. à mão, né? Tudo feito à mão. Eu imagino. Não existe assim, vou fazer como fazer uma camisa, fazer uma calça que tu corta e coloca na máquina e fica pronto. Não. Certo. O vestido é todo criado, é todo idealizado para aquela pessoa. A renda é recortada, é aplicada, a gente monta o formato do desenho que a pessoa sonhou, que fica melhor para ela. Nos mínimos detalhes. É tudo pensado nos mínimos detalhes. Que bacana. E daí, nesse momento, você trabalha no vestido dela, tem várias provas, ou você determina um número de provas para... O mais legal dessa história toda, depois de a gente decidir, né, o croquis, o desenho, aí eu vou com ela na loja, a gente faz a pesquisa de tecidos, para ver o que fica melhor com o que ela sonhou. Ajuda na preparação. Isso, né, na compra do tecido. E a gente, né, eu vou fazendo o vestido, então ela faz uma primeira prova, que é uma prova só
da entretela. Ah, que bacana. Que vai modelar o corpo dela, que é o que eu preciso, e depois ela vê o vestido pronto. Ah, que maravilha. Então são 2 provas só. Lógico que na última prova, né, ali ela vai ver se tem algo que a gente pode modificar, alguma coisa que ela não gostou, alguma coisa que ela imaginou que fosse ficar e não ficou. Algum detalhe, né? Algum detalhe. Então, sempre, no máximo, 3 provas. No máximo 3 provas, então, para uma noiva. 3 provas. Bacana. E me conta, Miriam, como que você está trabalhando agora no período, esse período que a gente está um pouco mais restrito, devido à pandemia? Como que você está trabalhando? Como que é o teu trabalho nesse período? Tá normal para você? Ou você está se dispondo a ir na casa do cliente? O cliente está indo até você? Como que você está fazendo nesse período? Então, meu trabalho é justamente diferenciado pelo fato de que eu vou até o cliente. Ah, que bacana. Então, a pessoa me liga, né, me passa o endereço e eu vou até ela. Mas está muito parado agora por causa da pandemia, então certo. A gente acaba fazendo outros estilos de roupa, né, na roupa mais do dia a dia, porque festa realmente, por enquanto, não está acontecendo. Um pouco parado, né? Miriam, foi um prazer. Tudo que é bom dura pouco, tá? A gente tem poucos minutos aí para finalizar. A gente agradece a tua apresentação aqui no Show da Tarde e nós voltamos amanhã com o Show da Tarde aqui na Primer TV Santa Catarina. Uma boa tarde. Você sabe como diminuir o custo de manutenção e de insumos de cada veículo da sua frota, como pneus, combustível e óleo? A Simples GPS sabe, pois somos especialistas na gestão e controle através do rastreamento veicular. Com nosso sistema de telemetria, você controla toda a utilização dos seus veículos. Se a rota planejada está correta, se o veículo está ligado ou desligado, se ele entrou ou saiu de áreas restritas, se houve corte de bateria, excesso de velocidade e muito mais. Aqui você recebe alerta de tudo o que quiser saber sobre seus veículos direto no seu WhatsApp. Ah, e por falar em saber de tudo, sabe aquelas planilhas enormes de controle? Com a Simples GPS, você não se preocupa mais. Nosso sistema irá lhe enviar periodicamente relatórios personalizados para a gestão de sua frota, com informações precisas e sintetizadas para sua tomada de decisão. Isso é o máximo. Simples GPS. Simples como a vida deve ser. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu empreendimento. Conheça os produtos para você ter sucesso. Show da Tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Rádio Mais Alegria M1060. Programa Tadeu Soares é um show. Jornal Fixperto, chegando na Grande Florianópolis. O seu jornal. Ligue agora e boa sorte. 3372-8588.